Bom dia, pessoal! Mais um vídeo do canal. Quanto tempo, né? Vamos lá, gente. No vídeo de hoje, para não perder tempo, eu vou ler um textinho nosso, mais um texto que eu sei que vocês gostam dessa parte quando eu leio os textos, né? E é a parte principal do meu canal. A gente vai ler hoje. Olha aqui, eu tenho aqui, chama o primeiro capítulo do texto A Norma Culta, Língua e Poder na Sociedade Brasileira, do Marcos Bagno, não sei como se pronuncia, acho que é Banho. O primeiro capítulo que a gente vai ler chama Por que Norma e Por que Culta? Né? Aqui, primeiro capítulo do textinho que eu li no ano passado, no segundo ano em Sociolinguística. A gente está acabando Sociolinguística e Linguística. Falta esse texto e mais um que eu quero acrescentar para a gente depois começar a falar sobre gêneros textuais e textos, que é uma parte que eu adoro, que está ligada ali com redação e eu adoro. O texto é meio grande, pessoal, mas a letra dele também é grande, então isso é bom. Acho que vai ser rapidinho a leitura, em 1 hora eu acho que a gente consegue ler ele tranquilo, tá? Vamos lá, então. A gente começa aqui, capítulo 1. Por que norma, por que culta? No que diz respeito às questões linguísticas, o conceito de norma dá margem a muitas discussões teóricas. E aí ele põe aqui uma nota. Basta ver, por exemplo, as diversas e diferentes propostas de análise do conceito de norma que aparecem nos ensaios de muitos autores, estrangeiros e brasileiros, reunidos nos livros Norma Linguística e Linguística da Norma. No dicionário OAIS da língua portuguesa, fica evidente a duplicidade de noção contida na palavra norma quando se trata da língua. Então aí ele vai pôr o que o dicionário nos traz. Rúbrica, linguística, gramática. Conjunto dos preceitos estabelecidos na seleção do que deve ou não ser usado numa certa língua, levando em conta fatores linguísticos e não linguísticos, como tradição e valores socioculturais, prestígio, elegância, estética e etc. Outro significado. Rúbrica, linguística. Tudo que é de uso corrente numa língua relativamente estabilizada pelas instituições sociais. Então, como é possível, no mesmo campo de investigação, usar um único termo para o que é preceitos estabelecidos e para o que é uso corrente? Diversos autores realmente destacam o fato de que, do mesmo substantivo norma, derivam dois adjetivos, normal e normativo, que são usados com sentido bastante distintos. O normal é o que descreve a acepção 5, o segundo significado que eu li. O normal é o que descreve a acepção 5 do dicionário de Roais, enquanto a acepção 4 se refere ao normativo. O antropólogo canadense S. A. Leong assim define cada um deles. Se entende por normativo um ideal definido por juízos de valores e pela presença de um elemento de reflexão consciente da parte das pessoas concernidas. O normal pode ser definido no sentido matemático de frequência real dos comportamentos observados. Ai, peraí que eu preciso fechar a porta, senão o cachorro vai ficar latindo. Aí. Descrição semelhante se encontra nas reflexões do linguista francês Harrey. Antes de toda tentativa de definir a norma, a consideração lexicológica mínima descobre por trás do termo dois conceitos. Um, atinente à observação, o outro à elaboração de um sistema de valores. Um, correspondente a uma situação objetiva e estatística, o outro a um feixe de intenções subjetivas. A mesma palavra, utilizada sem precaução, corresponde ao mesmo tempo à ideia de média, de frequência, de tendência geralmente e habitualmente realizada, e a de conformidade a uma regra, de juízo de valores e de finalidade designada. Essas oposições ficam muito claras quando aparecem dispostas lado a lado. Aí aqui ele vai dar um quadrinho que eu vou ter que fazer para vocês. Norma, normal e normativo. Normal, uso corrente, real, comportamento, observação, situação objetiva, média estatística, frequência, tendência geral e habitual.
Normativo: preceitos, ideal, reflexão consciente, elaboração, intenções subjetivas, conformidade, juízo de valor e finalidade designada. Tô meio gripado. Então, essa duplicidade de sentidos registrada no dicionário e detectada por Alleong e Hay aparece muito claramente no discurso das pessoas que falam sobre a língua, seja no campo da investigação científica ou na abordagem leiga do tema. Para piorar a situação, a palavra norma quase nunca anda sozinha. Dona Norma, na maioria das vezes, é citada com nome e sobrenome, isso é, vem seguida de algum qualificativo que tenta defini-la mais especificamente. Dos diversos adjetivos usados para qualificar a norma, o mais comum certamente é o adjetivo culta, e a expressão norma culta circula livremente nos jornais, na televisão, na internet, nos livros didáticos, na fala dos professores, nos manuais de redação das grandes empresas jornalísticas, nas gramáticas, nos textos científicos sobre a língua e etc. Mas afinal, o que é a norma culta? Ela se refere ao que é ao normal, ao frequente, ao habitual ou ao que deveria ser, ao normativo, ao elaborado, à regra imposta, né? A maior dificuldade em lidar com a norma culta é precisamente o fato dela ter uma dupla personalidade, o fato de por trás desse rótulo norma culta se esconderem dois conceitos opostos no que diz respeito à língua que falamos e escrevemos. Vamos ver do que se trata. Aí aqui, vamos lá. Começar uma nova parte. Pera, eu vou parar, aí eu começo já. Norma culta, um preconceito milenar. O primeiro desses conceitos é o que poderíamos chamar de do senso comum, tradicional ou ideológico, e é aquele que tem mais ampla circulação na sociedade. Na verdade, trata-se muito mais de um preconceito do que um conceito propriamente dito. E que preconceito seria esse? É o preconceito de que existe uma única maneira certa de falar a língua, e que seria aquele conjunto de regras e preceitos que aparece estampado nos livros chamados gramática. Por sua vez, essas gramáticas se baseariam, supostamente, num tipo peculiar de atividade linguística, exclusivamente escrita, de um grupo muito especial e seleto de cidadãos, os grandes estilistas da língua, que também costumam ser chamados de os clássicos. Inspirado nos usos que aparecem nas grandes obras literárias, sobretudo do passado, os gramáticos tentam preservar esses usos compondo com eles um modelo de língua, um padrão a ser observado por todo e qualquer falante que deseje usar a língua de maneira correta, civilizada, elegante e etc. É nesse modelo que recebe tradicionalmente o nome de norma culta. É esse modelo, né? Vamos ver, por exemplo, como alguns importantes gramáticos definem o seu trabalho e dentro dele como usam o adjetivo culta. Os filósofos Celso Cunha e Lindley Sintra, ao apresentarem sua nova gramática do português contemporâneo, assim descrevem. Trata-se de uma tentativa de descrição do português atual na sua forma culta, isto é, da língua como a têm utilizado os escritores portugueses, brasileiros e africanos do romantismo para cá. Já Rocha Lima, em sua gramática normativa da língua portuguesa, declara: fundamentaram-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Evanildo Bechara não usa o adjetivo culta, prefere um eufemismo, língua exemplar, que define de modo confuso e pouco consistente, mas que também se refere à literatura. Assim, na sua mais recente edição, a moderna gramática da língua portuguesa, ele explica: a gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo o uso e a autoridade dos escritos corretos e dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos. Mas quem é que diz que determinado escritor é ou não é correto? E pior ainda, quem define se este ou aquele gramático é ou não esclarecido? O autor não explica, o que pode levar a gente a pensar que é ele próprio quem vai atribuir a si mesmo autoridade bastante para estabelecer esses critérios de classificação. Evitando falar de literatura, o conhecido compêndio gramatical de Domingos Pascoal Segala, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, é apresentado do seguinte modo. Este livro pretende ser uma gramática normativa da língua portuguesa, conforme falam e escrevem as pessoas cultas na época atual. Muito bem, mas quem são essas pessoas cultas?
Que critério o autor utilizou para classificá-las assim? Onde, quando e com que metodologia científica? Ele não esclarece. E o que vemos consultando o livro é que os exemplos são tirados ou de sua própria imaginação ou, mais uma vez, de obras literárias. Todos esses autores, portanto, ao definir assim a norma culta, a língua culta ou a forma culta, ocupam o lugar que lhe cabe numa longuíssima fila de estudiosos da língua, que, há quase 2.500 anos, associam língua culta com escrita literária. Essa é uma tradição que começou por volta do século III a.C. entre os filólogos e filósofos gregos, quando foi criada a própria disciplina batizada de gramática. Aliás, sintomaticamente, a palavra gramática em grego significa, na origem, a arte de escrever. Ao se interessar exclusivamente pela língua dos grandes escritores do passado, ao desprezar completamente a língua falada, considerada caótica, ilógica, estropiada, e também ao classificarem a mudança da língua ao longo do tempo de ruína ou decadência, os fundadores da disciplina gramatical cometeram um equívoco que poderíamos chamar de pecado original dos estudos tradicionais sobre a língua. Foram eles e seus seguidores, de fato, que plantaram as sementes do preconceito linguístico, que iam dar tantos e tão amargos frutos ao longo dos séculos seguintes. Foram eles que sacralizaram na cultura ocidental o mito de que existe o erro na língua, principalmente na língua falada. Por isso, até hoje, as pessoas julgam a língua falada usando como instrumento de medição a língua escrita literária mais consagrada. Qualquer regra linguística que não esteja presente na grande literatura, e como são numerosas essas regras, é imediatamente taxada de erro. É essa doutrina milenar que orienta as observações de Dora Kramer, Daniel Pizza e muita gente mais. Uma crença que teve tanto tempo para se cristalizar, para se petrificar, que é praticamente impossível convencer as pessoas do contrário. Afinal, é uma crença mais antiga do que os dogmas da própria religião cristã. O uso da linguagem literária como material de investigação para a descrição e prescrição de uma norma, de um conjunto de regras, podia se justificar na Antiguidade e na Idade Média pelo fato da literatura ser praticamente a única forma de expressão da língua escrita, mais monitorada durante aquele período histórico. Naquela época não tinha jornal nem revista, não existiam meios de comunicação de massa, nem telefone, nem rádio, nem fax, nem internet. Também não tinha jeito de registrar a língua falada para que fosse usada como material de estudo. Isso só aconteceu depois da invenção do gravador no século XX. O único modo de estudar a língua era por meio da escrita, e a única escrita a qual se tinha acesso era a literária, que incluía não só obras de ficção, mas também as de filosofia e teologia. Mesmo as cartas pessoais eram escritas sob a influência das regras da retórica clássica, que exigiam floreios sintáticos e vocabulário requintado. Hoje, no século XXI, a opção pela literatura como modelo de língua a ser imitado é no mínimo absurda. O impacto da linguagem literária sobre uma sociedade como a brasileira, por exemplo, é ínfimo. Tradicionalmente, somos um povo que lê pouco. Nossas práticas sociais, mesmo entre as classes abastadas, sempre foram muito mais guiadas pela oralidade do que pela cultura livresca. Por outro lado, a literatura que, de fato, exerce poderosa influência sobre a maioria dos brasileiros é a poesia da nossa rica música popular, ou seja, uma poesia oralizada. Somos muito mais influenciados pelas modas linguísticas da televisão e do rádio, e em menor escala da imprensa escrita, do que pelo trabalho estilístico dos autores de ficção. Estes, por sua vez, nos últimos 100 anos, vêm se esforçando por incorporar em suas obras traços característicos da língua falada do dia a dia da sociedade. É a arte imitando a vida, e não o contrário, como sempre se postulou em questões de língua durante o longo predomínio da tentativa de imitação dos clássicos. Além disso, diante da inegável evidência de que o português brasileiro e o português europeu já são duas línguas marcadamente distintas, não tem justificativa nenhuma, como fazem os dicionários e as gramáticas, dar exemplos de autores portugueses, na maioria ainda antigos, como modelos para as atividades linguísticas dos brasileiros de hoje. Também foi a partir do trabalho dos gramáticos da antiguidade que surgiu aquele conceito de língua com a definição que, no prólogo, chamei de sobrenatural e quase esotérica.
Ao longo dos séculos, os defensores dessa concepção tradicional isolaram a língua, retiraram ela da vida social, colocaram numa redoma onde deveria ser mantida intacta, pura e preservada da contaminação dos ignorantes. Por causa dessa atitude é que, até hoje, o professor de português, ou, mais especificamente, o gramático, é visto como uma espécie de criatura incomum, um misto de sábio e mágico que detém o conhecimento dos mistérios dessa língua que existe fora do tempo e do espaço, e é esse saber misterioso que gosta de chamar de norma culta. Esse é, então, o primeiro conjunto de ideias que se esconde debaixo do rótulo norma culta, uma língua ideal, baseada supostamente no uso dos grandes escritores do passado de preferência, um modelo abstrato que não corresponde a nenhum conjunto real das regras que governam as atividades linguísticas por parte dos falantes de carne e osso. Esse modelo de língua ideal acaba criando uma grade de critérios dicotômicos empregada para qualificar os variantes da língua, certo versus errado, bonito versus feio, elegante versus grosseiro, civilizado versus selvagem e, é claro, culto versus ignorante. Assim, o que não está nas gramáticas não é norma culta, é um erro crasso, é língua de índio, português estropiado ou simplesmente não é português. O próprio nome do idioma português então deixa de designar toda e qualquer manifestação falada e escrita da língua por parte de todo e qualquer falante nativo, e passa a designar exclusivamente esse ideal abstrato de língua certa, essa norma culta que só uns poucos iluminados conseguem aprender e dominar integralmente. Não é à toa, portanto, que tanta gente diga que não sabe o português ou que o português é muito difícil. Norma culta, um termo técnico. Mas eu disse que havia um outro conjunto de noções contido no rótulo norma culta. E qual é ele? A outra definição que se dá ao rótulo norma culta se refere à linguagem concretamente empregada pelos cidadãos que pertencem aos segmentos mais favorecidos da nossa população. Esta é a noção de norma culta que vem sendo empregada em diversos empreendimentos científicos, como por exemplo o projeto NURC, Norma Urbana Culta, que desde o início dos anos de 1970 vem documentando e analisando a linguagem efetivamente usada pelos falantes cultos de 5 grandes cidades brasileiras: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, sendo estes falantes cultos definidos por 2 critérios de base: escolaridade superior completa e antecedentes biográficos culturais urbanos. Trata-se, portanto, de um conceito de norma culta, um termo técnico estabelecido com critérios relativamente mais objetivos e de base empírica. O que as pesquisas científicas feitas no Brasil nos últimos 30 anos têm revelado é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre o que as pessoas em geral chamam de norma culta, inspirada na longa tradição gramatical normativa prescritiva, e o que os pesquisadores profissionais chamam de norma culta, um termo técnico para designar formas linguísticas que existem na realidade social. Essa diferença se reflete também na postura que a pessoa assume diante dos fatos linguísticos. As pessoas que usam a expressão norma culta como um preconceito tentam encontrar em todas as manifestações linguísticas faladas e escritas esse ideal de língua, esse padrão pré-estabelecido que, como uma espécie de lei, todos teriam a obrigação de conhecer e respeitar. Como é virtualmente... Voltamos. Como é virtualmente impossível encontrar esse modelo abstrato na realidade da vida social, os defensores dessa noção de norma culta consideram que praticamente todas as pessoas de todas as classes sociais falam errado. As pessoas que, por outro lado, usam a expressão norma culta como um conceito, como um termo técnico, agem exatamente ao contrário. Elas primeiro investigam a atividade linguística dos falantes em suas interações sociais, para depois dizer o que é essa atividade por meio de instrumental teórico consistente. Com base nessas investigações e nessa análise, é que os linguistas podem afirmar, por exemplo, que o pronome cujo praticamente desapareceu da língua falada do Brasil, inclusive da língua falada pelos brasileiros classificados de culto, que o futuro simples do indicativo, eu cantarei, também sobrevive apenas na escrita mais formal, que as regras tradicionais de colocação pronominal são de uma tolice sem tamanho e assim por diante.
eu não vou parar para começar outro capítulo, já vou começar já. Quem vai ficar com a faixa? Portanto, como é fácil perceber, estamos diante de um problema. Temos um único nome para designar coisas completamente diferentes. Se quisermos resumir bem claramente essas diferenças conflitantes, podemos montar a seguinte tabela. Eu vou ter que montar essa tabela para vocês, gente, não vai ter como. Então a gente tem norma culta e norma culta. Primeiro lado, prescritiva, normativa, outro lado, descritiva, normal. Língua, prescrita nas gramáticas normativas, inspirada na literatura clássica. Atividade linguística dos falantes cultos com escolaridade superior, completa e vivência urbana. Preconceito, baseia-se em mitos sem fundamentação na realidade da língua viva, inspirada em modelos arcaicos da organização social. Conceito, termo técnico usado em investigação empírica sobre a língua, correlacionadas com fatores sociais. Doutrinária, compõe-se de enunciados categóricos dogmáticos que não admitem contestação. Científica, baseia-se em hipóteses e teorias que devem ser testadas para em seguida ser validadas ou invalidadas. Pretensamente homogênea, essencialmente heterogênea. Elitista, socialmente variável. Presa à escrita literária, separa rigidamente a fala da escrita, se manifesta tanto na fala quanto na escrita. Venerada como uma verdade eterna e imutável, sujeita à transformação ao longo do tempo. Então eu vou colocar essa tabelinha, vocês vão entender melhor essa parte que eu tô lendo. No meio desse tiroteio, como é que a gente fica? A quem vamos atribuir a faixa de Miss Norma Culta? A situação é tão complicada, o terreno é tão movediço que muitas vezes até mesmo os próprios linguistas, que geralmente procuram ser o mais criterioso possível, escorregam no chão pantanoso e se deixam levar pela ambiguidade contida na expressão norma culta, ou por seus próprios preconceitos inconsistentes. E passam sem perceber de um conjunto de ideia para o outro, do normal para o normativo e vice-versa, deixando o leitor em dúvida sobre qual é, de fato, o fenômeno a qual está sendo tratado ali. Isso ocorre ainda mais frequentemente quando estudiosos de outras áreas do conhecimento, história, sociologia, antropologia, educação e outros, escrevem sobre questões relacionadas à língua. Exemplos dessa confusão generalizada podem ser encontrados nos materiais que o Ministério da Educação distribui para os candidatos do Enem e também do Provão. Na cartilha do Enem 2003, que dá informações práticas às pessoas que vão se submeter ao exame, aparece a seguinte pergunta: o que o Enem avalia? Segundo a resposta oferecida, o Enem avalia 5 competências, e a primeira delas é dominar a norma culta da língua portuguesa, sem que seja dada nenhuma definição do que se entende por norma culta. Esse modo de enunciar os objetivos do exame me parece particularmente desastroso, porque contradiz frontalmente as propostas mais progressistas da educação linguística: estimular o trabalho com a multiplicidade de gêneros discursivos, conscientizar o aluno da riqueza da variação linguística inerente a qualquer língua viva, fazê-lo reconhecer as instâncias adequadas de uso desta ou daquela variedade, mostrar que as formas certas são o produto de uma solução-exclusão que corresponde às soluções-exclusões que vigoram na organização da sociedade, e entre outras. Propostas que o mesmo Ministério estampa nos seus parâmetros curriculares nacionais. Limitar o Enem à avaliação do domínio da norma culta é recair no preconceito milenar que só existe uma forma certa de falar e escrever. No caso do Provão, o candidato à avaliação do curso de letras deve responder um questionário que servirá ao Ministério de material para a elaboração de estatísticas e perfil socioeconômico. Ora, a pergunta de número 60 está assim redigida: o seu desempenho oral foi avaliado do ponto de vista do dialeto culto padrão. Desastre dos desastres. Aparece aqui a falsa sinomínia de culto igual a padrão e, para piorar tudo, o uso da palavra dialeto. Como vou tentar mostrar mais adiante, pode até existir um dialeto culto. Na verdade, existem vários, mas nunca um dialeto padrão. Será que tem algum jeito da gente resolver isso? Felizmente me parece que sim. Mas antes de propor uma solução, vamos discutir um pouco mais o adjetivo culta, que é uma parte grande, então eu vou parar o vídeo e já continuo já. Culto é o antônimo de popular? Por mais que seja difícil para os estudiosos sérios das questões linguísticas, é preciso reconhecer que, mesmo como termo técnico, como ferramenta de investigação científica, a expressão norma culta
revela um longo processo de impregnação ideológica que tem de ser criticado. Para começar, quando alguém diz que uma determinada norma, que uma determinada maneira de falar e de escrever é culta, automaticamente está deixando entender que todas as demais maneiras de falar e de escrever não seriam cultas, seriam, portanto, incultas. Essa postura é assumida sem rodeios por C.P. Luft em sua Moderna Gramática Brasileira, ao dizer que a língua apresenta dois níveis, o culto e o inculto, vinculado ao adjetivo culto à presença da leitura numa comunidade. Esse par de antônimos acaba provocando a inevitável associação com todos os sentidos possíveis capazes de se abrigar no senso comum por trás da palavra inculto. Rude, tosco, grosseiro, bronco, selvagem, incivilizado, cru, ignaro, ignorante, e por aí vai e vai longe. Ora, do ponto de vista sociológico e antropológico, simplesmente não existe nenhum ser humano que não seja vinculado a uma cultura, que não tenha nascido dentro de um grupo social com seus valores, suas crenças, seus hábitos, seus preconceitos, seus costumes, sua arte, suas técnicas e sua língua. A questão, como bem sabemos, é que no senso comum só se considera culto aquilo que vem de determinadas classes sociais, as classes sociais privilegiadas. Quando dizemos que uma pessoa é muito culta, que tem muita cultura, estamos dizendo que ela acumulou conhecimento de uma determinada modalidade de cultura, uma entre muitas. No caso, a cultura baseada numa escrita canonizada, a cultura livraresca, a cultura que é fruto da produção intelectual e artística valorizada pelas classes sociais favorecidas, detentoras do poder político e econômico. E aqueles pesquisadores que têm utilizado o termo culto para qualificar um determinado grupo de falantes se deixaram levar por esses mesmos deslizamentos que nos fazem passar ciclicamente de um sentido normativo de culto, igual culto como sendo cultuado por um determinado segmento social, para um sentido normal de culto como sendo inserido numa dada cultura. Por outro lado, para tentar designar as variedades linguísticas relacionadas a falantes sem escolaridade superior completa, com pouca ou nenhuma escolarização, moradores da zona rural ou das periferias empobrecidas das grandes cidades, aparece frequentemente na literatura linguística a classificação língua popular, norma popular, variedades popular e etc., criando com isso uma distinção nítida entre norma culta e norma popular. Novamente, podemos perguntar: culto e popular são antônimos? Ou, mais grave ainda, popular e inculto são sinônimos? Do ponto de vista da teoria linguística, não, são apenas domínios de saber diferentes. Mas do ponto de vista do senso comum, sim, são vistos como antônimo. Na definição de povo, só entram as pessoas que não pertencem às classes sociais privilegiadas. O povo brasileiro são todos os 175 milhões de pessoas que vivem aqui, ou somente os 135 milhões que têm pouco ou nenhum acesso aos bens sociais, à educação, à moradia, ao lazer, ao consumo, a uma alimentação digna e etc. Existe cultura sem povo? Existe povo inculto? Já vimos que não. Mas numa sociedade extremamente dividida, como a nossa, o adjetivo popular é muitas vezes usado com conotação pejorativa, depreciativa, para indicar algo de menor importância, de menor valor na escala de prestígio social. Tanto é assim que muitas palavras, quando vêm sozinhas, já indicam automaticamente alguma coisa que não tem a ver com o povo, arte, literatura, música. Assim, sem qualificativos, elas já dizem o que são, alta cultura. O mesmo não acontece com arte popular, literatura popular, música popular, que precisam do qualificativo popular. Essa visão extremamente preconceituosa de povo aparece bem estampada na reportagem na capa da revista Veja, número 1725, 7/11/2011, assinada por João Gabriel de Lima. Ali, depois de elogiar os atuais defensores do dogmatismo gramatical que invadiram a mídia brasileira contemporânea, o autor passa a atacar as novas concepções do ensino de língua propostas por linguistas e educadores profissionais e baseadas no reconhecimento das variações linguísticas como um dos eixos da prática pedagógica. Trata-se de um raciocínio torto, baseado num esquerdismo de meia pataca que idealiza tudo que é popular, inclusive a ignorância, como se ela fosse atributo e não problema do povo. Um pouco antes, no mesmo parágrafo,
o repórter menciona as críticas feitas pelos linguistas e educadores ao trabalho dos hoje bem conhecidos consultores gramaticais e escreve: elas ecoam o pensamento de uma certa corrente relativista que acha que os gramáticos preocupados com as regras da norma culta prestam um desserviço à língua. Temos sim, num só parágrafo, o uso preconceituoso, não científico e dogmático de norma culta, junto com a atribuição reacionária de ignorância ao povo, ou seja, o não reconhecimento de uma cultura do povo, que se expressa também na língua. Mais uma vez, temos de louvar a coragem de uma pessoa que não tem o menor pudor de exibir numa revista de grande tiragem sua absoluta desinformação acerca do assunto tratado, apoiando-se na suposta autoridade de pessoas totalmente desvinculadas da pesquisa científica e da reflexão pedagógica criteriosa. Chamar a língua dos falantes plenamente escolarizados de norma culta é tão problemático quanto usar esse rótulo para designar aquele ideal de língua abstrato, inspirado na literatura do passado e nas prescrições da gramática normativa. O que fazer então para evitar que esses problemas de terminologia passem do senso comum para as pesquisas científicas? Vamos ver, essa parte é grande. É mal menos, mas já acaba. Tá acabando, gente. Eu achei que era maior esse texto. Padrão, prestígio e estigma. Que tal assim? Mesmo usando terminologias que apresentam alguma diferença entre si, as pessoas que se dedicam a estudar a nossa realidade sociolinguística concordam em identificar nas relações entre língua e sociedade no Brasil 3 coisas bem distintas. Vamos ver que coisas são essas. 1. A primeira é que a norma culta dos prescritivistas ligada à tradição gramatical normativa que tenta preservar um modelo de língua ideal inspirado na grande literatura do passado. 2. A segunda é a norma culta dos pesquisadores, a língua realmente empregada no dia a dia pelos falantes que têm escolaridade superior completa, nasceram, cresceram e sempre viveram em ambiente urbano. 3. A terceira é a norma popular, expressão usada tanto pelos tradicionalistas quanto pelos pesquisadores para designar um conjunto de variedades linguísticas que apresentam determinadas características fonéticas, morfológicas, sintáticas, semânticas e lexicais que nunca ou muito raramente aparecem na fala e na escrita dos falantes cultos. Esta norma popular, como já vimos, predomina nos ambientes rurais, onde o grau de escolarização é nulo ou muito baixo. Predomina também nas periferias das cidades, para onde acorrem os moradores do campo expulsos pela criminosa tradição latifundiária deste país, responsável pelo surgimento das favelas e dos cinturões de miséria que envolvem todas as zonas urbanas brasileiras. A primeira e a segunda coisa já sabemos, recebemos um mesmo nome, mas são essencialmente, intrinsecamente, diferentes uma da outra. Se quisermos levar adiante nossa discussão, temos de dar a cada uma delas um nome diferente. Assim, para designar o modelo ideal de certa, muitos linguistas têm proposto o termo norma padrão. Ele serve muito bem, me parece, para designar algo que está fora e acima da atividade linguística dos falantes. Embora algumas pessoas também usem as expressões língua padrão, dialeto padrão e variedade padrão, eu prefiro ficar com norma padrão. Porque se é ideal, se não corresponde integralmente a nenhum conjunto concreto de manifestações linguísticas regulares e frequentes, não pode ser chamada de língua, nem de dialeto, nem de variedade. É uma norma no sentido mais jurídico do termo, lei, ditame, regra compulsória, imposta de cima para baixo, decretada por pessoas e instituições que tentam regrar, regular e regulamentar o uso da língua. E é também um padrão, um modelo artificial, arbitrário, construído segundo critérios de bom gosto, vinculados a uma determinada classe social, a um determinado período histórico e num determinado lugar. Quanto à segunda coisa que os pesquisadores chamam de norma culta, também já discutimos o problema da contaminação de sentido a partir do senso comum. Se quisermos evitar a intervenção dessas noções estereotipadas e excludentes de cultura, precisamos encontrar um modo alternativo de designar as variedades linguísticas faladas pelos cidadãos com alta escolarização e vivência urbana. Eu proponho aqui a palavra prestígio, muito empregada na literatura sociológica. Afinal, como nossa problemática toda, o que está realmente em jogo ou não, é a língua, propriamente dita, mas sim o prestígio social dos falantes. Deixa aqui a sugestão para que a gente passe a tratar de variedades de prestígio ou variedades prestigiadas. É bom ressaltar desde logo que o prestígio social das variedades linguísticas das classes
favorecidas, dominantes, não tem nada a ver com qualidades intrínsecas, com algum tipo de beleza, lógica ou elegância, inerente e natural a essas maneiras de falar a língua. Esse prestígio social é uma construção ideológica. Por razões históricas, políticas e econômicas, é que determinadas classes sociais, e não outras, assumiram o poder, ganharam o prestígio, ou melhor, atribuíram o prestígio a si mesma. É aquilo que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chama de ato de magia social. Num passe de mágica, as origens históricas desse prestígio são esquecidas. Bourdieu chama isso de amnésia das gêneses. E aquilo que vem do alto das classes dominantes é considerado indiscutivelmente bem, bonito, digno de ser imitado e passa a ser considerado como um valor natural, incontestável, como se suas qualidades brotassem da própria natureza das coisas desde o início das eras. No mesmo movimento, tudo que não se encaixa nesse modelo é considerado feio, indigno, corrompido, inculto. Aliás, a palavra prestígio em latim significa exatamente isso: ilusão atribuída a causas sobrenaturais ou a sortilégios, magia, artifício usado para seduzir, para encantar, fascinação, atração, encanto e magia. Por fim, como designar a norma popular sem incorrer no perigo de identificar popular como inculto, errado, estropiado? Na literatura sociolinguística é comum opor prestígio a estigma. O estigma, em termos sociológicos, é um julgamento extremamente negativo lançado pelos grupos sociais dominantes sobre os grupos subalternos e oprimidos e, por extensão, sobre tudo que caracteriza seu modo de ser, sua cultura e, obviamente, sua língua. Assim, para designar as variedades linguísticas que caracterizam os grupos sociais desprestigiados do Brasil, ou seja, a maioria da nossa população, sugiro que a gente passe a empregar a expressão variedades estigmatizadas. Acredito sinceramente que com essas novas terminologias podemos designar com mais precisão os 3 fatores linguísticos que queremos estudar sem perigo de confusão. E aqui ele mostra uma piramidezinha que eu vou tentar achar para vocês, que mostra norma padrão, variedades prestigiadas e variedades estigmatizadas. Como é possível notar pelo desenho, o prestígio ou estigma atribuído a uma variedade linguística é uma questão de mais e menos. Entre as variedades mais prestigiadas e as variedades mais estigmatizadas, há toda uma zona intermediária onde as influências de uma sobre as outras são intensas e constantes. Isso é mais do que natural numa sociedade complexa como a brasileira contemporânea. Quanto à norma padrão, ela fica lá no alto, na estratosfera. É verdade que ela exerce uma influência simbólica muito forte sobre o imaginário de todos os brasileiros, mas é uma influência que vai diminuindo progressivamente quanto mais a gente se afasta das camadas sociais privilegiadas. A norma padrão está estritamente ligada à escola, ao ensino formal, e como no Brasil o acesso à educação é mais um elemento que contribui para a nossa triste posição de campeões de desigualdade social, é fácil imaginar que a norma padrão tradicional tem poder de influência praticamente nulo sobre os falantes das variedades mais estigmatizadas. Assim, mais uma vez, somos obrigados a reconhecer o caráter esotérico da norma padrão. Só se aproximam dela, mas nem por isso usam integralmente, os brasileiros que conseguiram passar pelo funil da educação formal e conseguiram percorrer até o fim todo o trajeto de sua formação escolar. Embora a classificação das variedades seja importante para a análise e o entendimento da complexidade sociolinguística no Brasil, nunca é demais repetir que nas relações entre língua e poder, o que realmente pesa é o prestígio ou a falta de prestígio social do falante, e que esse critério muitas vezes prepondera sobre os elementos estritamente linguísticos presentes em seu modo de falar. Assim é que as formas tu falas, tu falastes, tal como preconizadas pela norma padrão, ocorrem na atividade linguística de falantes socialmente desprestigiados, gente pobre e sem muita escolarização da região norte, por exemplo. Já as formas tu fala, tu falou, sem as marcas morfológicas prescritas pela gramática normativa, ocorrem fartamente na atividade linguística de falantes de classe média e alta da região sul, com escolaridade superior completa e plenamente inseridos na cultura letrada. Isso mostra que as relações entre língua e sociedade são muito mais complexas do que a maioria das pessoas pensa, e que é extremamente redutor, além de injusto e inútil, tentar compreendê-las usando como critérios únicos os rótulos tradicionais de certo e errado,
ou os conceitos pouco consistentes de culto e popular. E é isso, gente. O texto acabou por aqui. Eu achei que ia ser um texto muito maior, porque ele é grande, mas é porque o tamanho da letra é grande também, então ajuda muito. Pessoal, esse texto é muito bom. Eu gosto dele. Discordo de algumas coisas que ele fala no seu trajeto. Mas de um modo geral eu gosto dele, principalmente no final, como ele faz essa diferenciação, né, entre norma padrão, variedade prestigiada e variedade estigmatizada. Isso eu acho muito bacana, né? Tem algumas questões aqui dentro que eu não concordo, que é de opinião do autor, e eu tenho a minha opinião. Mas, enfim, é um texto que eu acho que vale a pena ser lido.